Buenas, gurizada, vamos lá, né? Nosso próximo vídeo, hoje é 25 de maio, feriado de Caravaggio, mas vamos dar... Estava eu aqui corrigindo os trabalhos e vamos falar sobre a impugnação ao laudo pericial. É um meio de prova, como a gente viu, né? E às vezes ele agrada uma parte, aliás, às vezes não sempre agrada uma parte e desagrada a outra. E aí, consequentemente, uma das partes vai ter que impugnar o laudo. Duas coisas me chamaram a atenção. A primeira é a questão de um pedido que algumas petições fizeram sobre a realização de uma nova perícia. E a segunda observação é a prova emprestada. Vamos abordar esses dois temas aí que eu acho que vai ficar mais claro a impugnação ao laudo que vocês fizeram, né? Eu botei ali muitas petições, prova emprestada, prova emprestada. Bom, vamos primeiro à questão da prova emprestada, então. O laudo pericial em questão, que eu botei em exercício para vocês, o perito fazia uso e mencionava no seu laudo a realização de outras perícias em outros momentos, né? Vou tomar um cafezinho aí. E aí ele faz essa menção e diz que nas outras perícias, em outros momentos, em outros processos, ele havia constatado outros fatores que ali não estavam naquele momento da perícia, mas ele menciona como fonte de prova. Ora, o que está fazendo ali o perito? Está usando outro laudo anterior, ou seja, está querendo fazer uso de uma prova que foi produzida em outro processo, né? Isso no processo é possível e denomina-se prova emprestada. Então a gente pega de outro processo e empresta para isso. Só que esse método de prova, prova emprestada, ela esbarra muitas vezes, né? Nem sempre, mas muitas vezes, na questão do contraditório, né? Ora, eu não era advogado naquele outro processo, as circunstâncias podem ter sido outras naquele processo, naquele outro laudo, naquele outro dia, talvez as circunstâncias fossem diferentes e eu não tive a oportunidade de fazer quesitos, interpelações. Então, eu possivelmente não vou aceitar, uma das partes, né, não vai aceitar a prova colhida em outro processo, ou chamada prova emprestada. E me parece imprescindível que ocorra a concordância das partes. Então, se eu quero pegar um depoimento de uma testemunha de outro processo, é imprescindível que autor e réu concordem em juntar aquele depoimento. Se eu quero juntar um laudo pericial de outro processo, é imprescindível que concordem as partes com a juntada daquele laudo, né? E a perita ali usurpa dessa condição e faz referência e diz que isso é fonte da sua prova, do seu laudo, e faz uso de prova, me parece, emprestada, fatos e colheu dados em outra circunstância, em outro processo. Veja, eu vou trazer para vocês agora ali uma jurisprudência, um acórdão, que fala exatamente dessa questão da prova emprestada, né? Vamos dar uma olhada nisso aí. Pois então, vejam, meus alunos, o artigo 370 do CPC, nesse acordo aqui que eu estou colecionando, refere que o juiz tem liberdade para determinar as provas do processo, né? Mas essa liberdade na direção do processo tem algum limite e pode oferecer cerceamento de defesa. A prova emprestada exige a concordância das partes. Por que exige a concordância das partes? Porque senão não estaria garantido o contraditório. O artigo 5º da Constituição Federal garante o contraditório. Então, toda vez que se fala em prova emprestada, é necessário, imprescindível,
a concordância das partes. É o que diz essa jurisprudência sucinta aqui, ó, dentro desse acórdão, né? Viram só, esse laudo fala da constituição, do direito do contraditório devido ao processo legal, né? Exatamente pela necessidade de se fazer uso de prova emprestada com a concordância de autor e réu. Confesso a vocês que a jurisprudência não é unânime, né? Vamos encontrar também outros acórdãos que vão afastar a necessidade da concordância das partes sobre a prova emprestada e vão acabar acolhendo algum tipo de prova emprestada. Mas eu diria que na sua maioria, e é um bom argumento então para impugnar o laudo, é que o perito, nesse caso, quis fazer uso da prova emprestada ofendendo a Constituição Federal. Era um bom argumento para se utilizar. Então, essa impugnação do laudo tinha uma dupla finalidade. Uma era a questão do laudo propriamente dito, e a segunda era a questão, nós entendermos, né, da prova emprestada no processo do trabalho. Me parece que era uma boa impugnação ao laudo. A segunda questão é que algumas petições impugnaram o laudo, dizendo que o perito não seguiu exatamente as condições de trabalho, fizeram manifestações de que o perito não observou a realidade, mas aí pedem um novo laudo pericial, né? Ou fazem algumas novas perguntas, né? Não está proibido de pedir um novo laudo pericial ou de fazer perguntas novas, mas eu queria deixar claro, né, que o pedido de uma nova perícia deve vir acompanhado de um argumento muito forte, no sentido de que que o perito tem alguma contaminação, no sentido de que ele perdeu a isenção ao elaborar o laudo, né? Então vejam, para eu afastar um perito do processo nomeado pelo juiz e aí pedir uma nova perícia, seria necessário trazer algum fato que tornasse o perito suspeito ou impedido. Assim como a gente pode fazer com o magistrado, né? O juiz, às vezes, pode ter amizade muito próxima com alguma das partes, né? Ele está impedido de atuar naquele processo pela sua amizade com uma das partes, ou até inimizade, né, com alguma das partes ou com algum dos advogados. Então, para a gente tentar afastar o magistrado de um processo, ou um perito do processo, eu tenho que trazer um fato que torne o perito, o juiz, que fosse o caso, impedido ou suspeito, e para isso tem que ser uma prova bastante contundente, bastante forte, né? E aí algumas impugnações foram um pouco exageradas nesse sentido, né? E aí botam expressões um tanto agressivas, né? Dizendo, o laudo está deturpado. Meu Deus do céu, né? É inverídicas as informações. Olha, a gente pode impugnar o laudo dizendo que ele está incorreto, que não representa a realidade, querer uma conclusão que o juiz não siga a conclusão, mas aí pedir uma nova perícia tem que vir acompanhada de uma prova mais robusta, né? Olha, o perito é amigo do reclamante, eu tenho prova disso. Vamos até uma questão mais drástica, né? O perito recebeu valores da outra parte, foi corrompido. Mas olha, para eu dizer isso no processo tem que haver, assim, muito forte essa prova, né? Não é a cada momento que eu vou pedir, eu não gostei do laudo e eu quero uma nova perícia, né? Então, eu achei um pouco exagerado esse pedido de nova perícia. Pode dizer que o juiz não precisa seguir o laudo, a conclusão do laudo, que está equivocado o laudo, enfim, né? Foram boas algumas observações que falaram que o próprio laudo, né, diz que o reclamante desconhecia a quantidade de inflamáveis que tinha lá, isso é muito bom.
pode dizer que eles vinham, os inflamáveis vinham em pequenas embalagens e acondicionados, que não havia tonéis de 200 litros, como exige. Esses argumentos foram muito válidos, né? Mas aí, a pedir a nova perícia, acho que houve um exagero. Bom, quanto à impugnação ao laudo, eles tinham essas características. Eu queria chamar a atenção de vocês da prova emprestada e do cuidado de pedir uma nova perícia. Achei um pouco exagerado. Hoje é feriado, nós não vamos ter um novo exercício, né? Eu vou só postar o vídeo aqui e devolver as peças devidamente anotadas e corrigidas com esses comentários, né? Aí na outra semana a gente retoma a nossa atividade, tá bem? Valeu, gurizada, até a próxima.